Meu povo, terceiro episódio, alegria, alegria, né? Estou aqui, ó. Já estão vendo, não preciso nem falar, né? Hoje, convidado especial, terceiro episódio, assador e pitmaster, dono da primeira galeteria com defumados. Não vou falar muito não, eu vou chamar logo ele pra gente começar aquele bate-papo de assador para assador que vocês gostam. Chega pra cá, meu amigo Marquinhos. E aí, meu jovem? Seja bem-vindo, meu amigo. O cenário hoje está um pouco diferente, né? Que eu sempre falo assim, duas cadeirinhas, cenário de churrasco e um bate-papo, mas não deixa de ser o cenário de churrasco, né? Jamais. Aqui que a gente vai falar sobre o projeto da Carcará, como surgiu o nome, mas como todo o primeiro bloco do bate-papo assador, a gente quer saber quem é você, Marquinhos. Antes do churrasco, faz um resumozinho assim. Você trabalhava com o que antes? E depois já emenda pra gente falando assim, como foi que o churrasco chegou na sua vida? Rapaz, é assim. Se eu for falar o que eu já fiz, vai dar muito tempo. Bicho, eu sempre trabalhei com comércio. Você era comerciante? Não necessariamente comércio. Era comerciante. Tipo, eu já, quando era da escola, eu já vendia abadá do Marcel Fest para poder eu ir para eu mesmo. Depois comecei de viagens, tive agência de viagens, montava grupos de viagem para festas, para eventos. Aí depois tive uma frota com um caminhão que tombou no terceiro dia. Uma frota com caminhão foi maravilhosa essa. Até que eu virei despachante do Detran, resolvi a questão documental e o churrasco. Vamos chegar no Marquinhos, churrasco. eu fiquei curioso agora, porque assim, você começa a sua história jovem, empreendendo, né? Porque a gente fala de churrasco, eu estou sempre batendo nessa tecla do empreendedorismo. Não é só uma carninha, não é um churrasqueiro meia boca. Não, meia né? boca. A gente tem que bater um papo sério. Então você é comerciante, ele trabalha com vendas da adolescência, comércio, despachante. Qual o momento um churrasco assim? A brasinha do churrasco instalou assim para você? É assim, o churrasco, inicialmente pelo porte atlético, eu era o cara que ficava na churrasqueira nas festas dos amigos. E assim, das festas dos amigos, eu tinha uma vontade, um prazer muito grande em receber as pessoas na minha casa. Entendi. E eu comecei a dizer assim, porra, eu queria fazer um curso de churrasco. E vamos voltar, como eu sou assinante do canal e já assisti os episódios, não podemos deixar de enaltecer o Júnior, né, o Dry. Daí. Salve, chefão. Tô aguardando ele voltar, né, para um episódio. Eu quero saber meu presente, né? Vou cobrar agora enquanto ele ainda tá viajando. Dá tempo de trazer. Então, era uma satisfação para receber as pessoas. O primeiro curso de churrasco que eu tentei, olha, eu acho, posso estar enganado, porque eu acho que teve uma troca de datas no último episódio. Bom, o meu foi 2021 T5. O que é para trás eu nem sei. O meu foi o T1 em 2019. Tenho quase certeza, conferi no grupo. E agora? Will ou Marquinhos está certo? Tenho que fazer o episódio com o Dry para ele dizer os anos. Então, o que é que acontece? Tá, você fazia churrasco entre a família ali, porque você gostava de comer e de churrasco, obviamente. Comer também. Certo. E aí você veio à vontade de aprender mais. Aí você já fez logo o curso presencial do Dry? Ou você já tinha feito alguma coisa online? Rapaz, foi o seguinte. O primeiro interesse que teve foi algo que apareceu na internet. Eu pesquisando. Quando você faz pesquisa, né? Não fica aparecendo? Eu fiz uma pesquisa e apareceu um curso de churrasco com uns caras de São Paulo na Barra de São Miguel. Eu acho que isso era 2018, 2017. Aí foi cancelado. Aí foi quando apareceu o do Dry. Eu disse, eu vou fazer. Que foi em 2019? Foi 2019. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Certo. Aí você fez o curso lá. Eu fiz o curso. E aí como foi que você continuou com a sua vida de despachante e churrasco, ou você só churrasco? Não, até hoje. Até hoje. Eu só delego algumas coisas pro Detran e aqui eu me dedico mais 100%.
Tá, mas a Carcará é nova. A abertura dela física, né? A abertura dela A física. abertura dela física é nova. Depois de uma mudança de nome. Isso, porque assim, eu lembro que eu conheci você no T5, você tava lá com o Pete Smoker. Eu lembro que você estava fazendo pulled pork com um sanduíche de pulled com salada coleslaw. Coswal. Eu lembro disso que Sim. isso foi em 2021, no T5, na pandemia. Em 2020 eu comprei a minha Lolita e eu só vi o Pito 28 no YouTube, né? Disse, caralho, meus sonhos. Quando eu vi o seu lá, eu fiquei maluco. Eu disse, cara, eu preciso ter um equipamento desse. Em 2022 eu consegui realizar, graças a Deus. Mas vamos só voltar um pouquinho para a gente entender melhor, porque você fez um curso de churrasco do Dry, que até então não é defumação, é de parrilha, assador, 2020, 2019. Onde que entra aí o Pit Smoker em 2021 já? De 19 para 21, o lapso temporal é curto. Olha, no episódio anterior, eu acho que houve algumas falhas do nosso amigo Will. Que assim. Deixa o cara não, assim, a primeira. Eu não sei se o meu encanto pela defumação, pelo American Barbecue, foi antes do curso do Dry ou foi depois. Vocês, por quê? Porque como eu sou de Santana de Ipanema, eu vinha muito de Santana de Ipanema por Arapiraca. Sim. E quando eu passava em Campo Alegre, eu via um defumador lá, que era o do Thales. Sim, sim. Thales foi o primeiro pitmaster, né? Foi a primeira pessoa aqui Foi em a primeira Alagoas. pessoa aqui em Alagoas que... Eu não conheço o Thales. Se chegar até você, quero fazer um podcast com você. Eu não conheço ele presencialmente, mas a gente conversava muito. Todo mundo fala desse Thales. Assim. Não, a gente conversava muito. Eu já mandei, acho que já mandei até comida para ele, eu acho que eu mandei quando eu fazia os avacos para venda. Já não, conversei. Eu lhe conheci lá, você fala, com o Pit Smoke, né? Com o 28. Aí depois de lá, eu conheci a Carcará já existia. A Smoked. A Smoke, que era só delivery. Que era só delivery. Fala sobre ela aí um pouquinho. Aí aproveita e já fala do projeto Carcará. Não, que tá tão lindo aqui. É assim. A Smoked. Por que Carcará? Mas é mais um agradecimento que eu tenho ao Dry. Porque ele chegou para mim e disse, já que você é do sertão, por que não colocar o nome Carcará? E por que o nome Carcará? Legal, essa eu não sabia. Foi. Porque eu conversava muito com o Dry e eu dizia, eu quero um nome neutro. Eu quero um nome que possa ser associado a vários produtos. Entendi. Então eu não podia botar frango do Zezinho. Porque se eu quisesse vender boi... Frango do Marquinhos. Exemplo. Não é o caso, lá ele. Se eu quisesse vender boi... Mas você fala que não, mas é porque não tá aqui. Você tem um frango... Tem. Porque queimou o motor. Frango polêmico. Tem, mas queimou o motor, está sendo consertado. Então existe o frango do Marquinhos. Não, da Carcará. Entendeu? Aí ele fez, lá. Que tal Carcará? É do sertão, é da sua região. Sim. Onde você nasceu e foi criado. E é um nome bom. Aí eu, Carcará. Aí a gente botou Carcará e aí Smoked. Aí foi quando a gente criou a Smoked, Só que então, o seu delivery, a Smoke, seu delivery, que também foi... Você comprou lá, você foi ganhador. Sim, mas foi depois do curso. Sim, depois do curso. Então, mas é isso que eu quero entender. Você ainda não me respondeu. Você fez o curso do Dry, o Carnívoros e assador. Sim, aí em 2021 eu já vejo você com o Pit Smoke e com a criação do Carcará da Smoke. E aí, quanto tempo durou o Carcará no delivery? Até chegar hoje, porque hoje que tem um ano, a galeteria? Um ano e 4, em fevereiro de 2024. Bom. Depois do Carnaval de 2024. Super recente. É recente. Um ano e um pouquinho. Uma criança. Tá. Mas da Smoke lá, você fala da Smoke lá, quando você fala do delivery lá, você funcionava... Porque eu lembro também uma época que também parou. Não assim, não foi satisfatório. Às vezes a gente trabalha com isso, encontra coisa que desestimula a gente. Sim.
Você vai vender um cupim, aí você vai vender o cupim, quanto é o quilo? É 130, 140. O cara faz, porra, mais caro que picanha. Sim, sim. Ele não interpreta que a picanha que ele está comprando 1 quilo, quando ele assar, vai cair para 700. E ele não interpreta que a gente compra 2 quilos de cupim para poder vender um. É porque E assim, fora o trabalho que a gente tem de horas, isso. fora ele já está pegando tudo prontinho, aí ele acha caro porque faz essa comparação. É porque assim, eu tenho uma opinião, eu tenho um equipamento, eu fiz curso de defumação, certo? E faço alguns defumados mais para buffet, que até um lado do churrasco, que é isso que eu estou curioso, estou tentando entender, que você churrasco porque você gostava da família de fazer e de comer, você faz um curso, você faz defumação, mas você passou muito tempo sem ir para o caminho do buffet, Não, eu fui. sem ir para o caminho do... Eu fiquei feito barata tonta. Você era onde o dinheiro ia. Era onde eu tentava me encaixar. Era onde o dinheiro ia. Só porque era onde o dinheiro ia? Porque vocês, porque eu passei isso, o Will passou isso, várias pessoas passaram, inclusive o Dry passou isso, e hoje você vê que assim, o Dry foi forte no buffet, forte no buffet, forte nos festivais, e hoje ele está só em eventos. Mas se aparecer um buffet, ele faz. Mas hoje, se você perguntar o Dry Foods, o evento e a loja física dele agora. Sim. Se você perguntar, o Will agora está migrando para o delivery e migrou para o buffet, 100% buffet. Mas era um cara que era especialista em festivais. Então, uma coisa que eu vejo muito no nosso ciclo, aqui pelo menos dos mais próximos, porque tem uns que eu não conheço, é que a gente sempre foi para onde o dinheiro estava na mesa. A gente teve 2 anos sensacionais de festivais. Tiveram esses festivais de São Paulo de fora e a gente saiu participando de tudo. Nômades, carnívoros, carnivoria, vinhos e não sei o que lá. Então, enfim. Que eu acho isso que... Que isso a gente fazia ganhar dinheiro, mas também tem que contabilizar o que a gente gastava dinheiro. Isso. Que era o que a gente ia para Mas trabalhar. o que eu quero dizer é que, assim, que se a gente pegar a maioria dos assadores do nosso estado, todo mundo foi, a maioria, todo mundo não. Porque tem uma pessoa que eu acho que fez o caminho diferente. Tem outros também, mas eu não conheço. Eu preciso conversar para fundo. Mas que sempre no ramo do churrasco, a gente foi direcionado para onde o dinheiro estava. A gente não ficou do início. Agora eu vejo você focado 100% na Carcará, no espaço físico aqui. Mas é porque eu, em toda a minha vida de comerciante, eu sempre tive uma ideia. Sim. Eu sempre tive uma ideia que eu queria vender 10x para ganhar 2. E não vender 2x para ganhar 2. Então, o que me fez desestimular da Smoked era exatamente isso. Porque eu tinha que vender 2x para ganhar 2, onde eu não queria. Eu queria vender 10 para ganhar 2. Porque no dia que me faltasse 2, eu tinha 8 para ganhar 1,5. Tem uma coisa que me marcou muito. Em 2023, o Dry falou uma coisa para mim que na época não fez sentido. Tá fazendo muito sentido hoje, que é o que a gente está conversando aqui da questão do cara que compra picanha, mas não paga 130 no quilo do cupim. Ele falou assim... Ele paga 120 na picanha. Quando o que você gosta de fazer se torna uma obrigação... Eu não estou dando preço de nada não, dando um exemplo, viu? Não, sim. Tá. Quando vira uma obrigação, você perde aquela emoção, aquele ter bem grandão de continuar. Então, eu estou passando por isso em 2025, dei uma recuada bastante com a questão do churrasco, porque as pessoas tudo acham caro, tá tudo caro, mas ela acaba contratando o amigo ou o desconhecido, mas o seu sempre tá caro. Mas você está vivendo isso hoje. Não é que eu discorde disso, não, concordo. Sim. Eu concordo com o que está fazendo sentido para mim hoje. Está fazendo sentido para você hoje. A fala dele em 2023 está fazendo sentido hoje. Sim, está fazendo sentido hoje, e eu vou dizer numa situação que está fazendo sentido numa hora muito privilegiada. Você imagine você escutar isso em 2021. Porque hoje você vai escutar isso de uma pessoa, mas você vai ter 10 lhe elogiando. Porque você tem 11 clientes. Em 2021, só tinha um.
a cultura que nós começamos a colocar aqui, que nós não, todo mundo, Todo mundo. do primeiro que trouxe, do Thales lá, Sim. de Campo Alegre, de Atalaia, até hoje, que eu acho que o Thales é da época de 2016, por aí. Porque esse meu curso foi em 2019, o Thales já era, então em 2016, 2017 eu acho, não sei, depois você vai conversar com ele e pode ter, saber disso. Tá ali. É, Gravar um vou episódio. mandar para você, Thales. Entendeu? E, poxa, quando eu trabalhava com turismo, eu achava retado. Sim. Porque eu saía em algum canto, a pessoa chegava, porra, aquela viagem que tu me vendeu foi do... Aí você dizia, porra, eu fiz um negócio do caralho. Aí você faz isso hoje, chega 10 pessoas que lhe elogiam, mas vai chegar um que não vai. Em 2021, como não tinha essa disseminação da defumação como tem hoje, era o número de pessoas lhe desincentivando era maior do que o que incentivava. Mas hoje também a gente está num período que, assim, o valor da carne que a gente comprava em 2020 e 2021 está quase 4 vezes hoje. Não, eu acho que assim, com o melhoramento que teve, que vamos fugir até um pouco disso, que eu não posso nem falar porque eu não tenho esse conhecimento. Tá. O melhoramento genético que teve Sim. e a quantidade de pessoas valorizando isso propicia a gente conseguir vender mais fácil. Eu digo que houve uma evolução no consumo Do da consumo, carne. eu acho que da palatividade das Isso. pessoas. As pessoas passaram a procurar algo melhor, o algo diferente, o animal Falasse melhor. bonito, vai, qual é o nome de novo? Fala aí. A palatividade? É. Fiz supletivo pra isso, né? Sim, vai, vamos lá. Fiz supletivo do bom, Do na bom. raça. Não é aquele EAD, não. Ô, Marquinhos, tá, vamos lá. Aí a gente saiu de 2019, 2020, você foi para o festival Sim. com os amigos lá em Recife. E depois de 2020, você compra o seu pit ou você tem comprado antes? No festival. Tem comprado não. No Foi festival. 2020 não, foi 2019. Eu não sei se o. Porque eu não lembro quando foi o curso. Mas foi logo após o curso. A gente fez o curso. Porque 2020 a gente tá falando de pandemia. Não, foi 2019. Foi 2019. 2019. Foi 2019. Mas assim, é Sabe porque por que 2019? Porque eu não lembro o mês do curso. 2021 você já tinha o Carcará, o PIT. Tinha. 2021 tinha. Então você comprou ou na pandemia Foi ou no começo da pandemia. A fábrica estava com um aperto absurdo por dinheiro, fez um preço muito bom. 2020. Foi em 2020. 2020. Foi 2020. Que eu comprei o meu em 2021. Então foi exatamente isso. Foi em 2019. Porque assim, o evento que a gente foi, ele foi. Eu não lembro a data, assim, a precisão. 2 meses depois do curso, 3 meses, eu não sei. Não lembro. Então foi nesse evento que eu conheci a minha segunda referência. Em termos de churrasco e defumação, mais defumação. E eu ainda digo, vou um pouco mais além. Porque ele tem uma frase, Léo Macedo, que ele diz o seguinte. Ele diz que, por exemplo, lhe admiro como o quê? Como parrilheiro. Sim. Já comi seus defumados? Eu acho que já não me recordo. Eu não me recordo. Verdade, você não comeu os defumados, porque defumado eu só fiz no Carnívoros, no T8 que você não foi. Não, foi por causa dos ovos. Eu fiz brisket. Entendedores entenderão. E depois eu fiz defumados, eu fiz mais 2 festivais. Eu fiz um outro aqui em Marcel, naquele Gastronomia e Vinhos, eu fiz costelinha. E em Aracaju eu fiz costelinha e pulled pork, também no Carnivoria de Aracaju. Aí por isso você não... Agora vamos mudar de posição, de entrevistado para entrevistador. E aí? O que é que você achou da troca? Cara, hoje, eu vou começar a responder de hoje. Hoje, eu tô fugindo da defumação, porque, meu amigo, demora demais. Exatamente. Só que eu tô entrando em uma outra que é a mesma coisa ou mais. É o fogo de chão. Rapaz, Já tive vontade. o Michael me chamou, me convidou para auxiliar ele para assar uma banda de um boi. Meu amigo. Metade. Metade.
Inteiro, metade inteira. Metade inteira. É praticamente, não é ofender algum matemático aí, mas tudo bem, vamos entender. Meu Entendedores amigo, entenderão. foram mais de 16 horas. Pô. Sim. E eu reclamando da defumação, fugindo da defumação. Entendeu? Bota ele dentro do combinado, porra. Divide ele. Vai gerar Faz o polêmica. Lego, né? Deixa, pare com isso, rapaz. Que eu vou chamar o rapaz para sentar aqui. Bora lá. Sim, mas vamos lá. Então, você, de 2019, você vai, 2020, 2019, você vai para Recife, volta, você compra seu pit. 2021, você teve participação como instrutor no curso Carnívoros, que foi onde eu lhe conheci. Eu tirei Exato. foto do seu equipamento. E depois daí, você tinha a Carcará Smoke, né? Que aí eu Não, participei vamos do seu... voltar, vamos lá. Então, após o curso, eu fui para esse evento em Recife e lá eu conheci um cara que eu admiro também, que também é uma grande referência para mim. Tem duas, né? A referência inicial, que é o Júnior que me fez entrar para o que eu gosto, e ele que me fez me aprofundar na gastronomia, que é Léo Macedo. Que ele hoje vende carne de americano para americano. E ele mora lá nos Estados Unidos. Ele mora, só não me pergunta os estados porque eu não sou bom de geografia, não. Essa parte eu não conheci muito, não, mas eu sei que é ali perto de Orlando. É em Orlando. Sim. É... Então, a partir daí, você se dedicou e se considera pitmaster. Aí eu comecei. Porque o seu curso do- Aí eu gostei do brisket Sim. com American Cheese. Foi a minha primeira experiência Lá em Recife. lá em Recife. Aquele bicho grandão, partir daquela suculência, aquele macarrão. Porra, não tem como você não gostar. Então, aí desde então você... Aí eu comecei, aí é aí onde entra, por exemplo, quando eu fui fazer o primeiro curso presencial de defumação, os meninos estavam comprando O primeiro pit. a Daqui de Duckman. Lisboa. A Duckman, não era um nomezinho assim, Duckman. Eu não sei, não conheço. Era um patinho, eu acho. Eu acho que era uma coisa assim, Duckman. Eu não lembro. Eles estavam fazendo um curso lá. Ou já estavam vindo, não me recordo. Já Na minha cabeça era o Thales e depois os meninos, Não, os três. não. Aí entre Teve outro. entre o Thiago, o James e o Tiago, James e o Vlad, teve um aí no meio. Teve. Não sabia não. Teve, mas foi tão notável que ninguém nem lembra. Tá Vamos bom, deixar você isso para lá. tá querendo entrar em polêmica. Eu até- jamais. Até demais. Tá, então vamos voltar para sua especialidade, que hoje é o que você serve aqui, né? Que é a Carcará Não, aí- Galeteria. A Carcará Gareteria, o nome Carcará, agradeço também, gosto de uma marca. Você falou do Brian, foi? Foi? Não lembro. Então vamos pular. Não, mas pode falar. Agradeço, André, porque eu queria um nome que ele pudesse, tipo, União vende açúcar? Vende açúcar. União vai vender, sei lá, ossobuco? Não, se vender vai ser muito difícil porque todo mundo associou que é açúcar União. Sim. Então eu queria um nome que ele tivesse, que ele pudesse se estender para qualquer outra coisa. Se eu quiser botar pipoca carcará, vai entrar pipoca carcará. Sim. Então eu quis isso aí. E eu quis galeteria, não era porque eu quero que a pessoa Mas o entre... Carcará também remete à sua regionalidade, Exatamente. né? Eu, como De sou de onde você Santana do veio. Ipanema, eu remeto o sertão. Então, eu juntei a minha criação, de onde eu nasci, de onde eu vivi, com a minha empresa. Então, foi uma associação das coisas. Eu gostei. Ô, Marquinhos, mas eu nunca vi você fazendo buffet. Você já trabalhou com buffet? Já passei por quase todas as áreas. Porque assim, a gente tem buffet, a gente tem festival. É porque tem uma coisa que, já associando aquela frase que o Júnior falou pra você, tem coisas que às vezes eu não aceitava. Tipo, eu chegava num festival, num evento, num buffet, eu fazia. Porque eu comecei a dizer, não, as pessoas me contratavam. As pessoas, com alguém dos 10 que lhe elogiou, daquele um que lhe elogiou, dos 10 que não lhe elogiou, aquele um dizia, não, pô, eu quero você aqui, venha. Eu dizia, tá certo. Aí eu ia. Mas eu ia sem noção. Alugava prato num canto, copo em outro, e ia fazendo como dava.
E fazia mais ou menos naquela pegada do Will, que aquilo ali é o que eu mais concordo. Bom, A pegada dele de montar uma estação e você vir pegar a carne. então. Eu concordo, não é só por isso. Também concordo, mas Sabe por que se eu disser a concordo? você que no mercado não funciona. Rapaz, Na prática não funciona. eu não sei, mas os poucos que eu fiz funcionou. Mas você fez em que ano? Cara, após pandemia, eu acho. Não me recordo. Cara, não funciona. Hoje, assim, com a minha experiência do buffet que eu tenho de 2021 para cá. Vamos lá, peraí. Funciona Peraí. assim, um evento, você tá num evento que o pessoal tá todo mundo em pé, tá bebendo, coisa assim, que não quer um conforto, e é petisco, vai. Mas a partir do momento que você monta a mesa do buffet com os acompanhamentos, tudinho, tem que ter o volante. Na dois. verdade, a gente colocava um garçom para fazer recolha de coisas na mesa, prato sujo, isso, aquilo, outro. Uma pessoa para lavar os pratos. A mesa ficava pronta e a estação das carnes. É a mesma coisa com o self-service. O último que você vai chegar é o churrasco. Por que eu toquei nessa tecla do buffet? Porque eu acho que de todas as áreas que o churrasco proporciona, de você trabalhar só com festival, evento corporativo, que é o buffet propriamente dito, de você ter um espaço físico, eu particularmente acho que o buffet é o mais complicado. Na verdade, não é o mais complicado, é o que mais merece atenção. As pessoas pensam que é fácil, mas tem, cara, é uma orquestra, assim, uma estrutura absurda para você chegar lá e o pessoal só comer. Na verdade, eu tô dando minha opinião que daria certo na pegada do Will, que eu tô dizendo. Sim. Daria certo, porque quando a pessoa ia me contratar, eu fazia, cara, se eu pegar. Você quer jogar seu dinheiro fora? Eu abordava a pessoa assim, você quer jogar seu dinheiro fora? Às vezes, por quê? Porque vamos lá. Quantas e quantas vezes entrar numa festa, aí vê aquele prato em cima da mesa frio, passa o garçom, recolhe e joga fora. Churrasco tem isso, né? Churrasco esfriou já não é a mesma coisa. Já não é a mesma coisa. Eu mesmo hoje aqui, eu botei aqui entrega em toda Maceió. Eu tô cortando. Só que, Marquinho, a gente tem uma comparação que a gente sai numa desvantagem absurda. Que é, toda vez que alguém entra em contato para fazer um buffet, aí, quando vê o preço, alguns, não vou generalizar não, eu já escutei muitos piadas, acredito que muitos colegas aí vão falar assim, é melhor ir para rodízio tal. Eu digo, vá. É melhor ir para rodízio tal. A gente tem uma comparação... Por favor. Uma coca. Tá diferente, tô me acostumando errado. Vamos lá. A gente tem essa comparação cruel, sim, que não tem nada a ver, mas as pessoas, eu pago um X, eu vou lá, tá, você vai pagar X para você estar sentado com várias pessoas desconhecidas, que você só pode ficar até 3 horas e tá limitado ali. E o buffet não, tô indo para pode ficar até mais horas. Tô indo para a estrutura para onde você quiser. Montando a sua festa personalizada. Montando sua festa personalizada, você vai ter 5 horas de serviço, você vai ter carne do primeiro minuto até... Você vai escolher o que você quer comer, eu vou lhe dar um leque. Exatamente. E vou montar ao seu gosto. Ao seu gosto. A gente tem essa comparação. A gente ainda sofre isso. Sofre, vai sofrer sim. Olha aí. Olha o copinho aí. Obrigado, David. Obrigado, Léo. Vamos lá. Rapaz, vamos brindar, né? Ora sim. Não, e aqui, Marquinhos, eu esqueci de falar para você. O meu cunhado, ele viajou para aquele lado lá que estava tendo as guerras lá. Na Ucrânia, ali. Não, na Ucrânia não. Faixa de gás, ali na Pajuçara. E aí ele foi para um restaurante e ele me disse, ele chegou encantado, dizendo que ele pediu um refrigerante lá e veio exatamente assim. Gelo embaixo e o refrigerante em cima. Aí eu lembrei que você tinha falado isso aqui para mim. Aí eu disse, eita, a referência do Marquinhos foi para longe, viu? Mas vamos brindar? Bora. Vamos brindar? Pessoal, isso aqui, ó. Patrocínio da Carcará, viu? Podcast está começando agora, né? Vamos lá. Mal não fui tão longe, não. As melhores ideias são as copiadas e melhoradas. Vamos lá. Voltando, a gente estava onde mesmo?
Tava falando da complexidade que é o buffet, O buffet. de tudo que o churrasco pode proporcionar Cara, pra eu gente. não classifico, não. Eu acho. Não classifico. Eu acho que o que dificulta é você ter que estar se adequando a seu cliente. Se você consegue impor para ele o que você está servindo, por exemplo, eu não sou fã dele, não. Eu até gostaria de ter um curso com ele, porque eu gosto dele, mas não sou muito fã. Daquele menino lá de São Paulo que tinha aquela churrascaria que era a carne do ponto do chefe. Ele determinou o. La Parrilla. Não, é Tiago. Acho que é Tiago o nome dele. Tiago. A gente tá falando Lá- de uma pessoa. Tá. Aquela churrascaria que tem uma frase em cima que fica mudando Esse é um polêmica, tá? argentino Um lá. argentino. É, Pronto. eu conheci lá e assim, você não escolhe o ponto não, irmão. Não escolhe o ponto. Então. E nem reclama, nem reclama nem nada. nem E se volta. você reclamar lá, ele até gosta. E nem Porque ele volta já pro depois- parrilheiro pra acertar. Não, é aquilo não. ali O ponto que diz é o chefe. e não é o bem cliente. grandão, é. Então, ou seja, o buffet ele se torna um pouco desgastante porque você tem que se adequar ao cliente e não o cliente se adequar a você. Olha aí, ó. Não, aí. Só para Meu começar. ponto fraco. Frango Frango frito. Com esse molhinho aqui. Vai falando pra eu Vá. comer? Então, vá, vou falando. Então, ou seja, eu acho que o desgaste é porque você tem que se adequar demais ao cliente. Às vezes a gente tem que se adequar absurdamente ao cliente. O cara diz, eu quero isso, às vezes, não, eu vou fazer para você, e a gente abaixa muito a cabeça. Às vezes tem muita gente no mercado que abaixa a cabeça para preço, quer trabalhar de graça. É. Imagine para se vir. Então, ou seja, o buffet ele se torna desgastante às vezes porque você tem que se adequar. Se você não se adequar, se você disser, não, você está pagando R$ 120, R$ 130 por pessoa, você tem essa carne, essa e essa. O problema é que a gente tem que dar uma infinidade de coisas para o cara escolher, meu irmão. Eu já fiz um buffet para cento e tantas pessoas que eu cheguei lá e disse, ó, não tem arroz e feijão, não. O cara disse, mas Marquinhos, bicho, não tem arroz. Eu vou fazer aqui um jambalaya que vai ser a sensação do momento. Aí ele disse, você não vai fazer feijão? Eu disse, vou não. Mas o que é isso, jambalaya? Jambalaya é um risoto que a gente vai implantar aqui também. Jambalaya é um risoto? Explique, por favor. E era um risoto que era para eu odiar. Para cada quilo de arroz, você usa 3 de cebola. E eu odeio cebola. E é do caralho, porra, é do caralho. Eu gosto... Jambalaya, Jambalaya. Marquinhos. Esse nome foi você que deu. Não. Sim. Aí É eu um fiz risoto de cebola? Não. Você usa a cebola, você vai caramelizar ela, ela vai soltar o líquido dela, são 3 quilos para 1 Sim. quilo de arroz. Aí você vai cozinhando o arroz e soltando água na água da cebola. Sim. E vai cozinhando ela ali. E vai colocando os ingredientes. Sim, mas jambalaya vem de onde? Porque esse nome eu não conheço, Aí não. você tá querendo saber demais. Ah, Nem eu sei também. Mas eu acho que é da Carolina do Norte ou é do Sul, alguma coisa assim. jambalaya. Essa eu não conheço. É do American Barbecue. E então, o cara chegou pra mim e disse que queria feijão. Eu disse que eu não ia botar feijão. não. Quando eu terminei o buffet, chega lá 2 panelas de feijão. Ele comprou por fora. Eita. Comprou por fora e botou. Eu disse, ninguém vai encostar no feijão quando começar a comer o arroz. Dito e feito, sobrou o feijão todinho e o arroz não sobrou porque eu fiz muito. Você fez muito. Entendeu? Mas eu acho que o sofrimento do buffet é porque as pessoas têm que se adequar demais. Ô, Marquinhos, mas vamos dar um salto agora. A gente tá sempre tocando no nome da Carcará. Certo. Carcará Smoke, Carcará. Fala do projeto, do nascimento do Carcará Galeteria. Porque assim, Carcará Smoke de pagaleteria. isso, porque assim, é um salto absurdo. Cara, assim... Porque assim, você vendo a linhagem americana, né? Que aí você bate na tecla que você busca mais a regionalidade, né? Que a gente entrou naquele impasse lá do amigo Will, que ele... Porque assim, não tô defendendo, mas ele vem da linhagem texana, pô. Tem que aceitar. Porque se a gente for falar, não era para fazer cupim, não era para uma marca barbecue chegar no Brasil. É isso que eu digo. Você não serve calabresa aqui defumada?
É por isso que eu digo, eu entendo a técnica e fujo das regras. Eu sou contra a regra. Eu sou a favor do... Meu pai disse que eu sou a favor dos contras. Papai já dizia que eu era a favor dos contras. Mas vamos Entendeu? lá, que eu quero dar um corte bonito agora aqui. Fale da Carcará Galeteria. Cara, ela começou... A galeteria, o nome galeteria, entrou como boi de piranha. Você sabe o que é boi de piranha? Não. Você tá com uma boiada para atravessar um rio e sabe que tem piranha. O que é que você faz? Você joga um boi, aí as piranhas atacam aquele boi e você passa com uma boiada. Causos de Marquinho, mais um corte. Essa eu nunca ouvi. Subiu, mas... viu, o gelo? Ele subiu. Vai, é uma costelinha aí. Não, Texana. aí é ponto fraco. Aqui... Não, vou até tirar isso aqui. Tira aqui. Aqui é o ponto fraco. Não, aqui eu vou me levantar para ver. Você disse que não era para fazer propaganda, mas eu vou levantar. Porque aqui é o ponto fraco. Aqui, ó. Aqui... Vamos lá. Eu acho que assim, Não, fale Vamos lá. da galeteria. Não, vamos lá. Carcará Galeteria. Aí, ou seja, conta a história da galeteria. Da galeteria. Porque você veio da Smoker, apesar de que porque você eu serve muito sempre Smoker. tive, eu sempre tive em mim, como comerciante, que a gente tinha que vender 10x para ganhar 2x. Certo. Porque no dia que tiver outra pandemia no mundo, você vai cair desses 10x para 5x. E no dia que você vender 2x para ganhar 2x, o que é que vai acontecer? Se você perder metade, você perde metade do seu rendimento. Certo. Então, eu sempre quis vender quantidades. Certo. Eu sempre fui encantado em vender quantidades. E ganhar a mesma coisa que quem vende poucas quantidades. E sem perder a qualidade. Então, e como é que você relaciona isso aí da Smoke para a galeteria? Não entendi. Porque se eu botasse que aqui era uma smoke house, ninguém ia saber o que era. Então, o seu desejo era ter aberto uma Smoke House. Não, meu desejo era vender comida de qualidade, Certo. diferente do mercado e em quantidade com preço justo. Certo. Tá. É vender comida de qualidade, diferente do mercado por não ser só ser mais um. Eu não sou aceito ser mais um. Eu gosto de ser diferente. Porque assim, aqui na galeteria, o nome, quando fala galeteria, todo mundo associa que só vende galeta. Mas não, pelo contrário, você vende costela defumada. Você sabe o que é que eu mais vendo aqui? Não. Porco. Sério? Sério. Porque olha, quando eu boto no buffet, o pessoal pede para tirar. Quando eu boto no Aqui, se faltar porco, eu perco metade dos clientes. Quando eu boto no festival, mal vende. Você sabe disso? Sim. Mal vende. Eu sei disso. Eu já fui para festival de vendas com frango, comprei 150 frangos, vendi 20. Já fui para festival com porco, mal vende. Entendeu? Festival é uma roleta russa. Roleta russa. Nem para tudo, mas é uma roleta russa porque você não sabe nem onde isso vai chover. Quando você lança, você não sabe se tem outra coisa na cidade para dividir o público. Isso é verdade. Na verdade, festival, a gente chama festival, mas é evento o nome certo. Porque pode ter eventualidades. Marquinhos, não concordo não. Aí você tá querendo... E com relação, voltando à Eu galeteria... quero saber da galeteria. Então, porque assim, você sai do smoker, monta a galeteria, mas dentro da sua galeteria tem mais produtos da smoker do que uma galeteria por si só. E isso foi um alvo seu de muita crítica. Você foi muito criticado por isso. Você levou muita pancada nesse sentido. Porque quem vê a galeteria, de fato, você vê assim, galeteria, eu vou comer um galeto. Você não vai uma galeteria para comer uma costela defumada. Exatamente. Eu quero que você entre na minha loja. Porém, com a diversidade da gastronomia em si, você chega em outras galeterias por aí, tem também costela, tem carneiro guisado, tá entendendo? Que eu não concordo. Tem sarapatel. Tô lembrando aqui, tô puxando aqui também. Por quê? Tem de tudo. Se você ficar só no frango, que aí Daqui um dia vai ter pré-A, vai ter...
Mas o preço do preá tá mais Tá caro. caro, sabe lá no tribo de Delmiro, com água branca. Tá mais caro do que muita carne Subiu aí. pra... Então, é isso que eu queria entender, porque assim, você fala que a ideia não era abrir uma smoker, Não era. certo? Mas você abre uma galeteria e dentro da galeteria tem mais produto da smoker do que da galeteria. É isso que eu queria entender. Vamos lá. Queria entender, Eu não. quero que Queria que você fazer... explicasse Eu para quero todo fazer a mundo. pessoa... Eu quero que a pessoa entre. Eu quero que a pessoa entre e como um galeto tradicional que eu tenho. Eu quero que ele entre e coma. Quando ele olhar o prato do lado, o cara vai estar comendo a costela. Vai despertar o desejo, vai despertar um monte de coisa. Ele daqui um dia ele vem e come. Eu já teve cliente, eu estar aqui no caixa, o cara dizer que prato é aquele que está saindo ali. Eu faço a cupinha, ele faz, eu quero daquele. O cara entrou para comer frango. Se eu colocasse que aqui era uma smoke house, uma parrilla, alguma coisa, eu tinha que gastar muito mais com estrutura, eu tinha que gastar muito mais com um monte de coisa. É outra pegada. Entendeu? Então eu faço a pessoa entrar e ela vai sair com uma sensação de outra coisa. Vai dizer, porra, eu entrei num canto, paguei um preço justo, comi uma carne diferente. Então eu falei a língua das pessoas que eu quero que seja meu cliente. Entendeu? Ele vai entrar aqui porque que nós temos... Maceió é a segunda cidade, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, Tá. com o maior número de galeteria do país. Realmente. A segunda capital. Então, Deve ser mesmo, porque se você pegar o litoral se eu aqui, pegar aqui um raio de 1 quilômetro tem aqui, eu 10 não tenho menos... galeterias uma lá da outra. Se eu pegar um raio de 1 quilômetro aqui, a gente tem de 7 a 10. Aqui nesse Daqui. De 7 a 10. Bote no Mas, Google. ó, você tem um outro diferencial aqui também. Além da galeteria, que você serve smoker, a sua cozinha é chefiada por um chefe. Sim. Não menosprezando as outras. Mas você sai, assim, você sai de um diferencial absurdo. Não estou dizendo que as outras são ruins, são boas, Não. porque eu até sou cliente de Sou várias. também sou. Entendeu? Frequenta de todos. Mas, para o que você oferece, É aquela coisa, Tiago. Eu, como consumidor, eu quero que o meu cliente seja como eu sou. Porra, você vai gostar de chegar numa oficina mecânica e ser atendido por um cara aprendiz ou por um cara que já tem um know-how? Você vai se sentir mais confiante do que tem um know-how. isso. Entendeu? Imagine isso com comida. As pessoas criticam demais as cozinhas dos restaurantes. Não sabe como é a cozinha. Eu deixo a cozinha aberta. Então, eu acho que você ter um chefe, você ter o profissional correto, porque aqui eu vejo muita gente reaproveitar. O menino que estava tomando conta de carro, faltou um auxiliar, bota ele para cotar. Daqui a pouco ele já está dentro da cozinha, daqui a pouco ele está cozinheiro, pô, mas o cara não tem curso nenhum. É a mesma discussão do contratar um churrasqueiro. Exatamente. Um churrasqueiro. Aquilo ali eu discordo absurdamente. Hoje eu tenho meu valor. Tiago, você vai ficar sem pegar serviço. Mas o cliente que me contrata para o assador, ele sabe que a carne que ele comprou, que ele deu R$ 200 na peça da carne, eu vou entregar ele perfeito. Então ele vai ter a experiência que ele queria ter. Porque não adianta você comprar uma carne de alta qualidade e botar uma pessoa para Botar ela na sala. Mas para alçar, não. Porque já teve pessoas que ligaram para mim e disseram, Marquinhos, arruma uma pessoa para assar. Eu disse, olha, bicho, um assador amigo meu, ele vai cobrar X. Não, é caro. Mas beleza, então não deu não, quem possa lhe indicar não. Não indiquei. Quando eu cheguei no churrasco, tava lá a carne, num tapaué, com sal em cima. As de cima ainda tava bacana, as de baixo já tava virando charque. Misericórdia. E o assador era o mecânico que tava lá, pegaram o mecânico. O pessoal tem muito isso da... Aí o cara pagou R$100 e tantos no quilo de carne pra estar comendo charque. Porque o que o cara tava fazendo era isso. Exatamente. Então ele valorizou uma coisa e desvalorizou outra. Comprava tudo ruim, porra. Ô Marquinhos, eu não sei se a gente falou no início, talvez a gente deve ter falado, mas eu não sei se problemas técnicos aí pegou. Mas eu vou insistir nisso de novo, porque quando eu conto essa história, as pessoas ficam rindo e dizendo, eita, tá se gabando demais, tá contando vantagem.
A gente teve um festival aqui em 2022, que foi o Carnivoria, que é de São Paulo, veio para cá e contratou os assadores daqui. Ele pôs à prova todo mundo. Sim. Todo mundo. Não, Mas ali... eu queria que você falasse de quando você estava sentado na sua cadeirinha olhando para mim. Como é que eu tava? A máquina, Não. com 2 parrilhas, assim. Não. Conta aí, deixa registrado aqui, Não, porque olha. agora eu vou dizer assim, assiste o podcast para ver que é verdade. Não, olha, ali, a vantagem da defumação é essa. Mas vantagem de quê? Que você passou a madrugada acordado, pô. Passei a madrugada acordado, beleza. Tava dormindo. Mas em compensação, quando eu tava sentado na cadeirinha de bebê, eu tava lá muito bem sentado, tava você com 2 parrilhas cheias de steak, os auxiliares cortando, você assando, prestando atenção num ponto daquelas 2 parrilhas inteiras, e ainda olhando para trás, ver se a carne que descongelou já tava no ponto de assar novamente para Pra cortar. cortar. Foi inesquecível ali. Enquanto eu passei a madrugada, não queria botar os auxiliares para fazer o que eu tinha que fazer. Aí eu deixei eles servindo e fui, enquanto já estava algumas coisas prontas, já tinha deixado o dia anterior, a gente começa muito tempo antes. Sim. Você chegou na hora. Que na hora. 9 horas eu já tava com fogo aceso assim. Certo, a gente já estava 2 horas da manhã, 1. Bom, Marquinhos. Bom, eu tô fugindo da defumação agora. E aí comecei a ir pro fogo de chão. Meu Deus do céu, mesmo igual. Mesmo Mas o igual. fogo de chão que a gente não concluiu, não sei se a gente concluiu, foi no evento. A gente teve ao lado de um cara fodástico, viu? Como assador, como pessoa também bom, gente boa, mas deixou a desejar com algumas coisas. Mas como assador mesmo, o cara assou, eu acho que foi umas 70, 80 costelas. Nossa senhora. Eu, Pinball, o doidinho da foto e mais uns 2. E mais uns 2 para assar 70 costelas e ele comandando, o cara comandando. Era costela fogo de chão, no espeto de chão. Sim. Era costela naquele... Vocês hoje usam um iglu. Era uma espécie de um iglu, só que era mais... Sim. Parecia uma torre de Pisa. Não, hoje em dia é o show, né? É o show. Hoje em dia tem carrossel, tem roda gigante, montanha pato voador. Tem tudo hoje. Hoje o churrasco virou um show. Assim. Que faz show. parte. Faz parte, é interessante. É interessante. Da mesma forma que o pessoal pega um prato e bota um negocinho no meio e enfeita que sobe cheio, uma coisa é o churrasco. Eu acho que é a vibe do momento, do empratamento. Eu acho que é a vibe do momento. Não sei. Eu acho que é, porque tem chefes aí famosíssimos que tá migrando para o curso do churrasco, dando aula de empratamento. Não, o empratamento ele é importante. Porque, o empratamento, olha, até o ato de você botar proteínas dentro de um pit, ele já tem que ser bonito. Você não pode botar aqui, não é nem pela contaminação cruzada, é pelo você já pensou se abrir um pit aqui e tá aqui em cima 2 frangos, embaixo 2 costelas, embaixo... É feio, porra. Bota frango em cima de frango, ou frango abaixo de frango, costela abaixo de costela, linguiça abaixo de linguiça, tudo organizadinho. Então isso já é um empratamento. Já é um empratamento. Entendeu? Então, isso já começa na churrasqueira. Você pegar uma churrasqueira, uma parrilha, você vai chegar aqui e vai botar que nessa linha aqui tá a linguiça, nessa linha aqui tá os steaks, nessa linha. Então, já começa ali. Mas a técnica empregada no smoke, ela é mais visível do que na parrilha. Como se ele é fechado? Quando você abre. Sim. Quando você abre, vai despertar a curiosidade. Quem não entende já vai ver. Ali é uma coisa ali. Na parrilha não, todo mundo só acha que é só jogar ali. E não é. Não é. Eu tava assistindo essa semana uns cortes que eu não assisti o episódio todo. Não assisti o episódio não, porque às vezes não tenho nem tempo. De tanto que eu me dedico aqui. Com bolinha. E a gente esqueceu, a gente fala tanto em parrilha que a gente esqueceu que desvalorizou, pelo menos nós aqui em Maceió, não sei se em outros estados, o espeto, porra. Sim. A carne do espeto, ela é do caralho também. Cara, a carne do espeto é a nossa raiz. Sim, mas a gente esqueceu. Exatamente, porque veio essa história de parrilha. Enfim, não se chama nem churrasqueira mais, mas o espeto é a nossa raiz dos pampas
que eram os boiadeiros que do Rio Grande do Sul lá que atravessava com as boiadas que faziam o fogo de chão, nos espetos, o costelão e tal. É a nossa raiz. Sim. Só que aí, eu ouso dizer, eu posso estar muito enganado no lapso temporal, mas eu ouso dizer que a partir de 2020, 2021, que começou a blogueiragem do churrasco explodir, que surgiu os grandes nomes, já tinha um trabalho, mas quando bombou mesmo, que veio parrilha, 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 Uruguai, Argentina, brasileira, as coisas, e a galera que fazia churrasco no espeto, hoje nem toca, pô, os espetos tá tudo deixado de lado. Os espetos não existem mais. Chegam a trocar os espetos pelas grelhas de peixe. Eu vejo muitos assadores que pegam a grelha de peixe, bota carne, bota o que for lá. E eu não estou dizendo que está errado, não. Não, errado é não fazer. Errado é não fazer, porque ali é a praticidade, né? Ali é o horário da entrega, né? Você tem um horário da entrega, mas então você precisa aperfeiçoar. Mas eu concordo com você que assim, um espeto ele entrega melhor do que uma e parrilha. digo mais, É porque a gente pode não lembrar. você assar no espeto, a técnica pode ser até um pouco mais complexa do que direto na parrilha. Entendeu? Porque ali você perfurou a carne, ali você tem que saber a altura do nível correto da brasa, a temperatura correta, tem toda uma técnica envolvida, não é só meter no espeto e jogar lá não, porque vai dar ruim. Da mesma forma que a gente usa, como digo, o nosso equipamento. Isso. A gente tem que lembrar que há uma combustão e aquilo ali pode incendiar a qualquer momento. Quantos já incendiaram? Eu já incendiei 2 vezes já. O meu já incendiou. Incendiei dos outros e o meu. Na verdade, eu só incendiei uma vez. Incendiaram o meu. Eu incendiei o do Dry e incendiaram o meu. Entendeu? Então, ou seja, aí você tem um equipamento de 50 mil reais para fazer um evento com uma pessoa e o cara tá ali, tá botando um valor no seu preço. Marquinhos, pra gente encerrar esse bate-papo, tá chegando ao fim já, tá marcando aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre você ou da Carcará, do Marquinhos Pitmaster, porque pela conversa deu para entender que você é Pitmaster. Sim. E não tem nada de errado disso. Eu bato no peito que eu sou assador, como eu falei, eu tenho uma sinergia com a parrilha ali que eu não consigo te explicar. Quando eu tô ali, com aquela brasa quente, 200, 300 graus na minha frente ali, eu não sei, eu tenho uma ligação que eu me transformo, assim, eu não consigo explicar a minha relação de ser churrasqueiro. Eu gosto, sabe por quê? Desculpa te interromper, já interrompendo. Quando eu comecei, eu fiz o curso de gastronomia, e aí eu comecei a estagiar numa parrilha. E aí eu trabalhava de segunda a sexta, no emprego, até onde eu trabalho até hoje, segunda a sexta, e sábado e domingo eu ia estagiar nessa parrilha. Eu chegava de 10 da manhã e saía 10, 11, meia-noite, ou seja, era mais de 12 horas de serviço. E às vezes eu tinha a semana muito pegada. E aí minha esposa dizia bem assim, rapaz, como é que você vai feliz ficar 12 horas em pé em frente ao fogo? Eu disse, cara, não sei explicar. É uma paixão assim, sabe? Então eu queria que você transmitisse essa sua paixão pelo churrasco, porque você não desistiu, você veio da área comercial, vários negócios, né? Veio mudando, chegou no churrasco você, festival, evento, buffet, smoke delivery, e hoje você está com a Carcará Galeteria, que é o seu espaço físico. Não, olha, é assim, meu projeto inicial foi sempre foi abrir algo com uma galeteria. Eu não sabia que seria galeteria. Porque eu queria ter X vendas. A minha paixão pela defumação, eu não classifico o American Barbecue, porque não é. Eu já defumei num fumeiro. A gente fez 400 quilos de carne num fumeiro. Mas você tem que falar do American Barbecue porque é o equipamento que você tem. É o equipamento que eu tenho, beleza. Mas aí vamos lá, vamos falar em defumação. É porque assim, você... É a mágica. É a mágica de você quebrar quebrar um paradigma de carne de primeira e carne de segunda, que a gente nem classifica mais isso. É carne do dianteiro e carne do traseiro. Você pegar a carne do dianteiro, deixar ela lá
e durante o tempo necessário. Em determinado momento, quando você abre, ela está macia, suculenta, saborosa, de tudo que você imagina. Então, eu achava, o que eu gosto é da mágica. Enquanto ela está lá dura, ainda lá no processo, aquilo não me encanta. Ela vai começar a me encantar quando ela vai começar perto de quebrar o colágeno e ficar assim, ó. Agora não, que já está fria. Mas desmanchando, mas Mas tá tá desmanchando. desmanchando, tá desmanchando. Então, ou seja, quando ela está perto dessa hora. E o meu desafio comigo mesmo é o que eu pratico hoje. Eu não uso mais termômetro nenhum. Eu não tenho mais termômetro no pit. E olha que eu cheguei a ter... Sabe quantas sondas eu cheguei a ter para assar? Eu tive um equipamento com 4 sondas, outro com 2 e outro com 2. Eu tinha 8 sondas para assar. Hoje eu não utilizo nenhuma sonda para assar. Eu não utilizo mais nem termômetro no meu pit. Não tem mais nenhum. Quebraram-se todos e eu nem mandei consertar. Deixa assim, bota a mão. Porque eu aprendi, tanto com as minhas duas referências, tanto com o Léo Macedo quanto com o Dry Beef, a questão do ponto. Olha o ponto, sinta como é que dá a carne. Toque nela. Então, o seu encanto de ser assador... É a mágica final. É a mágica final. Isso é o que lhe motiva a continuar. Sim, a mágica final. O cara chegar e dizer, o que é isso aqui? Eu digo, é ponta de peito, que vocês começaram essa discussão no último episódio. Vocês falando de peito e de brisket. Não é nem peito nem brisket, aqui é ponta de peito. Vocês esqueceram dessa particularidade. Aí, ou seja, você pegar a carne, mas o que é isso? Ponta de peito? Eu disse, é o que você faz sopa. Eu faço churrasco. Aí o cara faz, porra, me dá um pedaço disso aí. Aí você corta um pedaço do flat com point, com aquela gordurinha em cima, o cara faz, porra. Massa. Então, o que me encanta é isso. Amigo Marquinhos, foi muito bom conversar com você. Vou dar um talento aqui quando acabar ali, porque tudo muito bom. Lhe desejo sucesso, né? Eu registrar aqui, eu falei, acho que falei no início, mas se ficar repetido, não tem problema. Eu te conheci em 2021, através do equipamento no curso, e desde então, assim, me encantei, a gente se aproximou, a gente troca muita ideia. Eu fico muito feliz que tá todo mundo abraçando esse projeto, você é o 3º episódio, tem muito mais, tem gente que eu ainda nem entrei em contato para falar, porque, assim, é tudo novo. Não, é tudo novidade ainda, agenda, dia disponível. Tem pessoas que você não conhece que eu posso lhe apresentar, tem pessoas que não tá na sua agenda, que você tá esquecido, que eu vou lhe lembrar. Por favor, exatamente. Como eu lembrei hoje do Thales, que você estava esquecido. Isso. E tem até outros também que eu estava até olhando no meu Instagram, que eu disse, então, eu vou chamar isso aqui para conversar também, porque não adianta a gente ficar na nossa bolha. Na bolha vou trazer um agora, vou trazer um nome agora para você e vou depois mandar para ele. Diga. O André, lá de Santana. André de Santana. Não conheço. Vai sentar comigo e vai conversar. Tudo certo. Mesmo porque ele é mais ou menos como você. Ele comprou um pit e ele fez uma parrilha. E ele perdeu o encantamento, pelo que eu conversei a última vez com ele, ele perdeu o encanto pela defumação. Pela defumação. Tô meio triste com a defumação aí, mas não vendo. Tava até vendendo. Não, minha Branca de Neve, quase vendo. Quase. Bati na trave. Acho que se o comprador não chegou no momento certo. Não chegou não. Se chega, tinha levado a Branca de Neve. Mas deixa minha Branca de Neve lá. Nunca tive esse negócio de adotar nome nada, não. Eu falei de propósito, porque ó, tem Branca de Neve, tem Lampião, tem Carlota. Não boto nome nada, não. Guerreiro. Não, oxe, eu boto não. Essas tradições eu quebro. Esses paradigmas, essas coisas. Qual seria o nome carinhoso do seu título? Não tem, não. Não tem. Então, meu Marquinhos, sucesso, cara. Obrigado. Que esse bate-papo seja o primeiro de vários. A gente tá se adaptando ainda. Vá, porque ainda tem muita coisa para falar. É uma temporada, é a primeira temporada. Eu vou fazer 10 gravações. Depois aí melhoria de equipamento, melhoria de tudo, assim, tô recebendo vários feedbacks também para fazer. Então, te vejo na segunda temporada pra gente fazer uma só de polêmicas. Na verdade, é uma remasterização. Falo bonito, fiz só supletivo, menino. Tamo junto, Marquinhos. Olha lá, melhor.